vira aquele bololô, aquela confusão toda. Então, sabendo disso, o São Paulo já está conversando com o Lucas, seu staff, para renovar o contrato do Lucas assim que ele completar 18 anos. Isso acontece quando? No próximo mês. Lucas completa 18 anos em junho, 14 de junho, e aí ele vai estar apto a renovar o contrato e aí sim acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Lucas Ferreira, porque hoje a multa do Lucas é tão pagável, não me confirmaram se é o mesmo valor, mas é tão pagável quanto era a multa do Lucas Ferreira. Então o São Paulo já começou a conversar com o Lucas para poder renovar esse contrato dele e se proteger, porque se o São Paulo não tem dinheiro no Brasil, como a gente está vendo, e vai ser assunto aqui mais tarde, muitos clubes que são SAF ou que têm investimento de fora têm dinheiro para pagar 40 milhões num jogador no Brasil e depois revender por muito mais. Então o São Paulo tá certíssimo. E as conversas, assim, o Lucas quer ficar, o Lucas é São Paulino, a família São Paulina, ele quer ficar, quer se tornar ídolo do São Paulo, não tem a menor intenção de deixar o clube nesse momento, então as conversas tendem a evoluir bem aí com o Lucas. E tá certo, né, Arnaldo? Tem que se proteger. Putz, é o mínimo, né? Acho que essa é o futebol, né? A empolgação com os garotos é assim: é a primeira atuação. Aí a primeira pergunta que me fazem é essa: como é que tá o contrato do cara? Né? A primeira coisa, né? E acho que essa tem. Eu vou falar duas coisas sobre o Luca, depois eu passo para o Renan. O Luca, quando se trata de jogador da base, para mim, nesses últimos anos, ele era o mais bem falado. Até mais mesmo do que o Rian. Né? Ele é um ano mais novo, mas e é de uma geração. Ele tem uma coisa curiosa nesse ano: ele já passou por 2 trotes, né? Cortaram o cabelo dele 2 vezes. Quando ele vai disputar a Copa São Paulo, que o Sub-20 recebe o Sub-17, ele era do Sub-17, raspa a cabeça dele. E depois, quando ele vai profissional, raspa a cabeça de novo, em 4 meses. Como a vida do garoto mudou, né? Na época a gente falava, né, Éder? Do juvenil para o profissional em 4 meses, mais ou menos isso. Enfim. Mas a avaliação sobre ele, precoce, era de um jogador que tinha muitas qualidades reunidas, né, para um atacante. A facilidade de jogar com os 2 pés, ele é destro, mas ele consegue conduzir com os 2 pés, portanto, de jogar em qualquer dos lados do campo e talvez até no centro, porque ele é um jogador inteligente de boa tomada de decisão. Eu não quero comparar, mas é quase, porque seria até cruel depois de um jogo como ontem, mas assim, dá para perceber que ele, com 17 para 18, tem uma tomada de decisão melhor que a do Ferreirinha, que já é um profissional. A tomar a decisão é escolher a hora que você vai chutar, a hora que você vai driblar, a hora que você vai passar, a hora que você vai segurar. Para um jogador da idade dele, ele tem. E ele é um jogador que, embora cheio de espinha na cara, ainda meio mirrado, ele é forte. Dá para perceber. Ele é um jogador alto também, né? Alto, forte. E ele, na Copa São Paulo, ele ganha a posição de titular e é muito importante naquela virada contra o Corinthians na final. Então, todos esses são pontos positivos. Aí, eu só vou fazer o outro lado. Além da ótima comparação, o Zubeldia é tão bom de entrevista que ele até citou o jogo de truco. Não sabia que ele jogava truco. Ótimo. Ele teve para entrar 2 vezes, como disse o Renan, só entrou na terceira mão e fez o gol. A impressão... Aí, eu vou pegar a entrevista do Zubeldia, a palavra calma, né? Quando ele fala de qualquer jovem. Calma. Porque a impressão, e é assim, para todo torcedor do São Paulo é muito assim, é que a base resolve tudo, quem está na base é melhor que quem está no profissional, os caras do profissional são bagres e os caras da base são joias, até o cara da base começar a jogar mais vezes. Aí começa a ter a desilusão com o cara da base. Hoje já tem gente... Até a mínima oscilação. Ô, Matheus, hein, cara? Olha, o Matheus não tá aguentando. Matheus contra o Palmeiras sentiu. E o Ferreirão tá sentindo. Cara, com os próprios caras que estão acontecendo agora. Aí me falaram, mas ninguém comum faz um gol no primeiro jogo em Libertadores, um gol com o estádio cheio. Aí, cara, eu tinha a resposta na ponta da língua. Eu falei, ainda nesta gestão,
Casares, com esse tratamento de base. 2 jogadores do São Paulo subiram com muita expectativa, muito bem falados, com as qualidades técnicas diferentes, mas eu vou citá-los. Fizeram um gol logo na entrada em torneio internacional com o estádio cheio e hoje não estão na turma que joga com perspectiva no São Paulo. Primeiro deles, Rodriguinho, 2022. Entrou, carequinha, pegou um balaço de esquerda, Universidade Católica, estádio cheio, puta golaço. Esse é o... Aí, o que falava do Rodriguinho, Éder? Putz, é um meia que tem a característica do Kaká. Quem trabalhou com o Kaká. Né? O novo Kaká. A passada, a inteligência, o refinamento, tudo isso ele tem. Só que fazer o primeiro gol é só um cartão de visita e, por incrível que pareça, é o mais fácil. O adversário ainda não conhece. Ninguém conhece. A partir do momento em que o jogador tem que manter um nível de atuação que para a idade é sempre um desafio, manter um nível de foco, de atenção. A questão é muito mais mental do que técnica a partir daí, ou tática. E o outro, que é mais cruel ainda, é o Caio Mateus. O Caio, porque o Caio, ele tinha o mesmo apelido do Rian na base, fede a gol, faz gol de tudo quanto é jeito. Os dois são geração 2004. O Caio está emprestado ao Curitiba e nessa semana se envolveu numa briga de bar, tomou até garrafada. Sim. O futebol é assim. E os dois deram cartão de visita. O Caio deu uma entrevista do lado do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, esse menino aqui e tal, que eu vou cuidar desse menino. O Renan sabe muito mais do que a gente, Éder. Sim. Então, assim, o calma é porque é calma mesmo. Sim. Não há garantia nenhuma de que Alves, Ferreirão, Rian e Luca, os 4 da vez, vinguem como grandes jogadores de futebol, mas não há garantia alguma, embora tecnicamente os 4 sejam bons. É só esse calma que é necessário ter com um menino como o Luca, que está espremendo espinha no espelho. Calma, né? Só um detalhe, antes de eu passar para o Renan, só 2 detalhes. Primeiro, isso que você falou, o Arnaldo, me lembrou uma coisa que o Zubeldia usou na coletiva e que eu achei muito interessante. Ele falou, imagina a cabeça do marcador do Libertad, que tinha o Ferreirinha, que é um destro, que trazia para dentro e batia. Depois ele teve o Lucas Ferreira, que era um canhoto, perfeito, que não trazia para dentro. E depois o Luca, que ele não conhecia, porque é o primeiro jogo do Luca. E ele não sabia se o Luca era direita, se era esquerda, se ele era cascudo, o que ele fazia. Então ali também teve esse fator surpresa para o Luca conseguir cortar para dentro, porque o traço que o Luca dá não é o traço pro lado para bater, ele já dá o traço na diagonal, invade a área e faz o gol. Né? Então também tem perfeito, isso. Né? Bom a gente ter calma. O Ferreirinha, que é o destro dali, provavelmente tentaria mais um drible. Mais um corte para trás. Para a direita, mas para trás. Para ele chapar. Né? Ele não, ele foi no meio dos dois, ele foi dentro dos dois. Ele foi dentro dos dois. Né? É impressionante. Só mais um detalhe, que a nossa audiência é muito qualificada, né? Então eu já recebi a mensagem aqui até de um amigo lá de dentro do São Paulo, que ele falou, só complementando sobre o Luca, as conversas se iniciaram antes do jogo, tá? Antes da estreia. Não foi por causa da estreia e de todo esse boom aí que o Lucas tá vivendo agora que o São Paulo iniciou conversa. O São Paulo já conversava com o Lucas antes, até porque todo mundo lá dentro já sabia o potencial do Lucas. Eu saí do Morumbi ontem com gente me falando, esse menino é especial. Pode falar, Renan. E eu tava lá dentro, a gente se encontrou lá também, né? Ali na Zona Mista, ontem no Morumbi, e o pessoal lá do São Paulo, né? Da assessoria de São Paulo, todo mundo, eu muito impressionado, né? Porque quando a gente vê na base, é um outro tipo de enfrentamento, é uma outra coisa. E daí eu vendo a personalidade do menino num jogo no qual você está perdendo, a responsabilidade vai para outros, vai para o André, vai para outros jogadores. E ele assumiu, eu fiquei impressionado. Só que eu conversei com esse meu amigo, eu posso falar o nome dele, não tem problema nenhum, da assessoria de São Paulo, ele é muito meu amigo, Felipe Lucena, e ele não estava impressionado. Ele falou, não, Renan, esse menino, ele é outro nível.
Ele fala do Luca para mim faz muito tempo mesmo, é verdade. Você viu o Luca falou, não, Renan, é isso aí mesmo. Tranquilo, você vai ver, a tendência é só. E o calma do Zubeldia não é só com a arquibancada, hein? Me entendam. O calma é também com a diretoria. Por quê? Você citou 4 jogadores que hoje estão aí mais em evidência no time principal. Só que cada um matura no seu tempo, cada um vai ter a sua oportunidade no seu tempo, e a rentabilidade que a diretoria espera com esses jogadores também é cada um no seu tempo. Muita calma. Muita calma com esses meninos. Eu falei na última live o que esses meninos têm vivido no último mês, do ponto de vista físico e principalmente mental, eles nunca viveram na vida deles. Eles nunca viveram na vida deles. Enfrentamentos em Libertadores, fora do Brasil, sendo protagonistas, sendo importantes, tendo uma responsabilidade grande. O Matheus nunca tinha vivido isso, o Lucas Ferreira nunca tinha vivido isso, e o Caio viveu em 10 minutos uma coisa, cara, um sonho. E tão bom quanto essa estreia dele em poucos minutos é a entrevista dele na Zona Mista. É simplesmente espetacular. Um menino de 17 anos fala muito bem, é uma oratória boa, muito esclarecido, né? E a hora que ele fala, e o gol? Ele falou, se eu te contar que eu não sei o que eu fiz, o que aconteceu, eu não sei. Com certeza ele não dormiu à noite, viu o vídeo 300 mil vezes. Falou, né? Recebi não sei quantas ligações, é muito boa. A entrevista dele me leva lá para trás e fica até um pouco... Fica até muito emocionante para nós que vivemos esse processo, né, de subir para o profissional, para o clube de coração, de ter oportunidade de jogar no Morumbi lotado. Então, é tudo uma noite muito especial. As noites de Libertadores no Morumbi sempre trazem histórias boas, né? Histórias diferentes, e tá aí mais uma história, dessa vez a história do Luca. É verdade. Deixa eu registrar a participação do Victor Kant, mandou um superchat aqui falando: todo jogo o Marcos Antônio tem pelo menos uma chance boa de finalizar. Não seria o caso dele melhorar este fundamento? O mesmo serve para o Ferreirinha. E eu acho, Victor, e inclusive eu ficava Marcos estressado. Antônio, ele falou? Com o Marcos Antônio. Eu ficava estressado com o Marcos Antônio lá no treino, lá na Flórida, porque que ele não bate no gol, né? Direto no treino ele tinha uma posição ali boa para ele, espaço para ele bater aquela chapada, só que ele não bate no gol, ele toca, ele não é a característica dele. Talvez, não sei, nesse ponto da carreira se é questão de treinar para melhorar, o Renan pode falar melhor que a gente, ou se às vezes é a característica do jogador é essa e não tem como mudar. Não sei, nunca joguei bola para poder falar, mas de fato de vez em quando me dá nervoso. Eu vejo o Marcos Antônio em posição para chutar, falo, chuta, e não chuta. Ô Renan, dá para treinar isso, Renan? Claro, o treinamento pode sim trazer a confiança para ele finalizar. Muitas vezes ele está sem confiança, sem uma opinião, não sei se é isso, mas ele pode estar sem confiança. O que traz a confiança? É o treino, dele finalizar de média. Acho que você tem, o nosso companheiro quis dizer, e você está querendo dizer também, é mais média longa distância, certo? Quando ele tem a oportunidade de ir da entrada da área chutar. É treinamento. O problema é que eu falei, o São Paulo joga tanto que se minimiza o risco de lesão, porque você ficar ali finalizando depois de um treino, finalizando com força, né? Porque você tem que chutar com força ali da entrada da área, de fora da área. Os jogadores hoje, nessa fase, estão evitando esse risco. Então, mas o treinamento é para tudo, né? O maior exemplo que eu tive na minha vida foi o Rogério. O treinamento fez ele ser o maior goleiro da história do São Paulo, o maior goleiro artilheiro da história do São Paulo, né? Porque dizem que o Rogério não batia tão bem assim na bola, mas o treino fez ele ser um dos maiores batedores de falta da história do futebol brasileiro, né? Que teve tantos batedores de falta. Portanto, eu tenho certeza aí que foi essa finalização, que nem foi uma chance muito clara de finalização, mas eu acho sim que é o treinamento que pode resolver tudo isso daí. É confiança. É o jogador acertar no treino, opa, apareceu no jogo, treinei, tô forte, vou arriscar. É isso, é o treino. O Matheus Domingues perguntou aqui se tem novidade do pai e do filho internados. Deixa eu aproveitar então para a gente passar as informações que a gente tem como um todo, né? Se alguém não acompanhou direito as notícias de ontem à noite, até porque muita coisa saiu na madrugada, uma placa metálica se soltou do anel intermediário do Morumbis e caiu no anel inferior, atingindo 4 torcedores
2 deles não foram só atendidos ali no Morumbi, no ambulatório, outros 2 foram encaminhados para o hospital Campo Limpo, e o que foi me explicado é que é um protocolo do estádio do Morumbi. Qualquer torcedor que tiver alguma ocorrência ali é encaminhado primeiro para o Campo Limpo, mas o próprio São Paulo fez questão de tentar prestar essa assistência aos 2 e transferiu ambos para o Einstein por conta do São Paulo, para eles serem melhor atendidos ali. O menino, o filho de 17 anos, ele até seria liberado lá no Campo Limpo, mas o São Paulo pediu para ele também ser transferido e ficar em observação lá no Einstein. A informação que a gente tem é que os 2 vão passar por cirurgia hoje e a gente vai ter um boletim médico depois dessa cirurgia. Os boletins são sempre alinhados com o médico, com a família, e não saem antes de ter a autorização, principalmente da família. Então a gente deve ter um boletim hoje atualizando as informações. A gente tem o filho, o outro filho falando o que pediu socorro, né? Que entrou no gramado para pedir socorro ali no momento do gol, falando do atendimento dele lá no Hospital Campo Limpo e falando que o pai dele estava na UTI. A gente não tem essa confirmação de hospital, mas eles foram transferidos para o Einstein e a gente está esperando para entender qual é a gravidade, qual é a situação atual dos 2 no Einstein. Então a gente deve ter esses boletins ainda hoje, tá? Sobre a placa em si, o que a gente apurou é que ela divide a arquibancada da tribuna, é uma divisória ali, meio que para proteção de quem está na tribuna, para ninguém querer entrar para ficar xingando, enfim. É uma placa que tem ali desde muito tempo e que foi balançada durante o jogo todo, e na